vamos agora encontrar todos esses assuntos que nós acabamos de conversar no contexto da resolução de questões de concurso. Então agora aqui, pessoal, são questões basilares. E eu vou narrando para vocês à medida que eu vou respondendo. Bom, ano 2025, Banca CESP, primeira pergunta. Julgue o item subsequente, referente a processamento BET, administração de usuários e permissões e aspectos relativos ao LDAP. Aí você fala, meu Deus, eu não sei o que é LDAP. BET, talvez eu não saiba o que é. Eu nunca administrei um usuário na vida, eu nunca mexi em uma permissão, então eu vou pular para a próxima questão. Galera, presta atenção no seguinte, muitas vezes o enunciado da questão, ele é meramente contextualizador. Não é sobre isso que vai acontecer a cobrança, então você tem que entrar com o peito aberto, tá bom? Entra com o peito aberto, vamos ver qual é a pergunta. Aí ele diz aqui embaixo, ó, o processamento BET, ou seja, em lote, tá certo? Em lote, é caracterizado pela execução de grandes volumes de transações agrupadas em um único lote, normalmente em horários programados, sem a interação do usuário e sem a intervenção humana durante esse processo. Lembra do que a gente conversou lá atrás? Basicamente é aquilo, eu vou embora para casa, eu deixo o processamento acontecendo, no outro dia eu quero que esteja pronto. Lembra do carro elétrico, eu deixei o carro abastecendo, no outro dia eu venho e vejo que o carro está 100%. Então, se você usar esse raciocínio, você vai chegar à conclusão inevitável de que o gabarito é certo, tá bom? E está certa aí essa forma de resolver. Vamos para a próxima questão? Questão de número 2. Em sistemas operacionais modernos, a técnica de multiprogramação, gente, o que é multiprogramar? É ter mais de um programa na memória, tá certo? Multiprogramação é eu ter uma capacidade, uma memória capaz de armazenar ao mesmo tempo vários programas. Nem que a execução desses programas aconteça em rodízio, mas eu vou ter vários programas na memória. É o caso que acontece quando você tem ali um navegador, uma calculadora, um editor de textos, um media player e por aí vai. Vamos continuar a leitura. É crucial para maximizar a eficiência da CPU. Perfeito. Por quê, gente? Porque à medida que você executa um programa e o programa tem que fazer acessar um recurso que está armazenado no teu disco, por exemplo, eu deixei a CPU livre, eu deixei o processador livre para que outra aplicação ela tomasse conta da execução. Então considere o seguinte cenário. Um sistema operacional está executando vários processos simultaneamente e cada processo ele pode ser interrompido para permitir a execução de outro processo. Olha que interessante, a analogia da mãe. Sistema operacional é a mãe na cozinha que está ouvindo os filhos gritarem por ela e ela vai ter que atender um de cada vez. Beleza? Durante a execução, o sistema precisa gerenciar o uso da CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. E é o que acontece. Caracterize a técnica de multiprogramação nesse contexto. Ou seja, qual é o nome da técnica? Que nesse caso daqui, eu estou utilizando a memória, armazenando vários programas e eu tenho aí essa maximização da eficiência. Vamos ver o que é que ele diz. Letra A. Permitir que um único processo utilize toda a capacidade do meu processador até a sua conclusão, sem que haja nenhum tipo de interrupção. Gente, isso é viável? Não. Em tarefas em lote, até que sim. Mas você tem que imaginar aqui que você está na frente do computador. Então isso aqui não é lógico. Um único programa, não é bom. A multiprogramação, a técnica que ele está falando aqui, é quando eu tenho vários programas em rodízio acessando a minha CPU. Letra B. Garantir que todos os processos tenham igual acesso à CPU, independentemente das suas prioridades. Gente, não é assim. Os processos eles não são iguais. Os processos, uns são mais prioritários do que outro. O prioritário tem que ser atendido antes do menos prioritário. Tá certo? Então isso aqui também a gente vai dispensar. Vamos ler aqui a C. Permitir que múltiplos processos sejam carregados na memória ao mesmo tempo, alternando a execução entre eles para otimizar a utilização da CPU. Olha que maravilha! Em princípio, pessoal, já estou aqui feliz, tá? Eu vou deixar aqui uma marcaçãozinha do lado direito, eu acho que essa daqui vai ser a correta, mas pode ser que eu tenha algo mais correto ainda, por isso que eu vou ler a última. Utilizar a memória virtual para alocar mais memória para um processo do que aquela fisicamente disponível num sistema. Gente, a gente não falou ainda de memória virtual, mas memória virtual é o seguinte, o meu sistema, imagine que eu tenho um computador que tem 32 GB de memória RAM. E se eu precisar de 40 GB de memória RAM? Gente, o sistema operacional ele vai fazer um truque, ele vai criar um puxadinho no HD e vai dizer que ali tem uma área que ele vai usar como extensão da memória RAM. É um truque.
Isso é um truque, vai tornar o sistema mais lento, mas é melhor perder desempenho do que você impossibilitar esse tipo de trabalho. Então, assim, usar a memória virtual, ele não vai melhorar o desempenho de absolutamente nada, tá certo? Ele não vai melhorar a eficiência do sistema. Então, nesse caso daqui, a única opção é a letra C de casa, ou seja, permitir que múltiplos processos, ou seja, programa e execução, sejam carregados na memória ao mesmo tempo, alternando a execução entre eles para otimizar o uso da CPU, ou seja, não deixando ela desocupada em momento algum. Letra C de concurso. Próxima questão. Em um sistema operacional, a técnica que permite que múltiplos programas sejam carregados na memória ao mesmo tempo e que essa CPU, que o teu processador, ele seja compartilhado entre eles. Gente, observe, nós estamos em 2024 e essas questões elas não param de ser perguntadas. Se você pegar aí em qualquer software de agrupamento de questões, você vai ver que é sempre o mesmo mantra. Não tem o que falar, pessoal. A técnica aqui é a multiprogramação. Memória virtual, como eu falei para vocês, é você criar um puxadinho da memória utilizando a unidade de armazenamento secundária. Sistema de arquivos não é, isso aqui é para você armazenar dados em determinada mídia de armazenamento secundário. E a parte de segurança está afeto aí a questão do controle de acesso. Não está relacionado com a questão da multiprogramação. Beleza? Então, assim, encontramos a resposta correta e ainda por cima vimos alguns conceitos relacionados com as outras opções. Vamos para frente. Para Silberchats, gente, o Silberchats aqui, pessoal, ele é um, acho que tem um T aqui sobrando, mas como eu copiei lá, eu busquei desse jeito lá no site das questões, eu vou manter, tá? Não sei se está assim na prova também. Para Silberchats, Galvin e Gagné, 2015, os sistemas operacionais são parte essencial de qualquer sistema de computação. Beleza, até aqui é introdução, beleza? É contextualização. Avalie as seguintes afirmações sobre sistemas operacionais e marque a alternativa correta. Vamos pegar a primeira. Um sistema operacional atua como uma camada de abstração entre o usuário e o hardware do computador. A função principal de um sistema operacional é fornecer um ambiente de execução em que o usuário possa executar programas de modo conveniente e eficiente. Cara, em princípio está correto. Você até pode se perguntar assim, mas o que é conveniente? Ele não definiu o que é eficiente, mas então, isso aí tem que entrar com a razoabilidade. Tá certo? Vamos ver as respostas aqui, ó. Ele fala que somente a 1 e 2 estão corretas, somente a 1 e 3. Bom, aqui eu já elimino o seguinte, pessoal. Não pode ser, se eu já marquei que a correta a 1 está correta, então não pode ser a letra C, muito menos ser a letra E, tá bom? Já eliminei essas possibilidades. Ou é a 1 e a 2, ou é a 1 e a 3, ou é todo mundo, tá certo? Então, se eu tiver numa prova de concurso na agonia, eu poderia agora ler deixa eu ver aqui, são 3, não é isso? Não, não vai eliminar, não, vou ter que ler as duas. Vamos ler aqui a 2. O sistema operacional ele pode ser considerado um alocador de recursos, como tempo de CPU, espaço de memória, espaço de armazenamento, dispositivo de entrada e saída. Gente, olha que termo frouxo. Pode ser considerado. Pode. Então, assim, a inclinação para eu marcar a assertiva 2 como correta, ela já aumenta. Tá bom? Então, assim, eu já marquei a 2 como correta, vamos ver aqui a 3. Tá bom? Então aqui em princípio a letra A, né? Já podia ser, mas pode ser que todo mundo esteja correto. Vamos ver a 3. O sistema operacional pode ser considerado, de novo, pode ser considerado. Velho, pode tudo. Então aqui eu já estou inclinado a marcar que está correta. Um programa de controle que gerencia a execução de programas de usuário para prevenir falhas e garantir a segurança e integridade do sistema. Meu irmão, não tem nem o que conversar. Tá lindo. A, B e C, todas estão corretas. Então deixa eu pegar aqui, ó. Letra D de dado. Todas as afirmações estão corretas. É o que eu marcaria na questão aqui de número 4, nessa nossa listinha de exercícios. Vamos para a próxima. 5. Um computador moderno consiste em um ou mais processadores, ou seja, monoprocessado ou multiprocessado, perfeito. Memória principal, perfeito. Discos, impressoras, um teclado, pode até ter 2, 3, mas eu entendi, né? Dispositivo de entrada e saída. Um mouse, monitor. Aí você pode pensar, não, mas eu tenho 2 monitores. Gente, veja, vamos trabalhar a razoabilidade. Interfaces de rede e vários outros dispositivos de entrada e saída. Perfeito. Então até aqui, contextualização.
Juntamente com os componentes de hardware, temos um software chamado de sistemas operacionais, ou no singular, né, de sistema operacional. Referente ao sistema operacional, marque a alternativa que representa corretamente o que é esse sistema operacional. Primeiro, letra A, isso aqui é mamão com açúcar. É um software que cria gráficos e imagens? É não, velho. Isso aqui deve ser, né, deve ser... Se o cara usou gráfico como sinônimo de imagem gráfica, né, pode ser aqui um Photoshop. Se ele usou gráfico como sendo sinônimo de barras, né, de gráficos de pizza, pode ser o Excel. Deixa eu voltar aqui que terminei andando. Então não é essa a resposta. B, um dispositivo de... Acabou, não. Um sistema operacional ele não é em hardware, ele é em software. Beleza? Uma interface de usuário para acessar a internet. Não, isso aqui está mais para um navegador. D, um conjunto de programas que controla o funcionamento de um computador. Perfeito. Aí você pode aqui pensar o seguinte, Gustavo, mas eu pensei que o SO era um programa só. Gente, ele é um conjunto de programas. Mesmo no modo monolítico, ele tem um monte de programas que executam tarefas de gerência de memória, gerência de processo e controle de entrada e saída, que são programas distintos, mas que servem para essa gestão. Então, letra D de dado é a resposta correta. Perfeito?